E estamos aqui com mais uma personagem, que é a Rayane Borba. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, conta pra gente quem que é a Rayane Borba, com o que você trabalha hoje em dia? Eu sou a Rayana, eu sou jornalista e especialista em finanças e investimentos. Eu trabalho como assessora, né? E ajudo aí algumas pessoas a proteger os seus patrimônios e a também rentabilizar melhor o seu dinheiro. Bom, e quais que são os maiores desafios da sua profissão, principalmente envolvendo as finanças? Eu vou dizer assim que eu gosto muito, né, de trabalhar com finanças e investimentos. É um mundo já que eu domino há algum tempo. E realmente o desafio é tu lidar com as pessoas, né? Porque as finanças não são lineares, a gente vive de renda variável, a gente tem oscilações da política, a gente tem oscilações também no mercado financeiro, então precisa compreender realmente e explicar, e as pessoas precisam entender que nem sempre as coisas estão ao nosso alcance, nem sempre a gente tem controle de toda a situação. Bom, e você conseguiu superar alguns preconceitos, alguns desafios? Como é que foi nessa época? Eu me sinto muito satisfeita, né, por conta de atender hoje tantos clientes homens, porque se a gente for pensar, né, lá na sua casa, quem é que administra o dinheiro? Geralmente é o seu esposo, é o seu pai, e de repente eu sou uma mulher que administra o dinheiro de tantos homens, né? Então eu fico muito feliz por ter conseguido quebrar essa barreira, quebrar, né, esse preconceito que existe e poder auxiliar tantas pessoas a evoluir financeiramente. E bom, você falou que você fica feliz de ser uma mulher que influencia tantos homens. E a mulher, o estereótipo da mulher já é de uma mulher muito consumidora. Você acha que está correto isso? Realmente é? E como romper essa barreira? Eu não gosto da ideia de nenhum estereótipo, né? Eu acho que cada pessoa tem uma personalidade única. Eu sou mulher e não faço jus a esse tipo de estereótipo. Eu não sou consumista, então eu não concordo com esse estereótipo. Assim, eu acho que ele é preconceituoso mesmo, porque cada um é de um jeito. Tem homens que consomem mais, tem crianças que consomem mais. Então somos pessoas totalmente diferentes. Que hoje em dia, como já mencionamos aqui, as pessoas, de modo geral, consomem muitos serviços, né? Muito. Não é só objetos em si, roupa, enfim, acessórios. É serviço, é comida, enfim, Uber, verdade. E daí por isso que não é somente a mulher como a consumidora. Claro. Todas as pessoas, geralmente mais endividadas, é porque são muito consumidoras. O problema não é o dinheiro, né? Não é. E a gente tem visto, né, principalmente agora por conta da pandemia, esse consumo por vingança, esse consumo que ele é mais emocional, principalmente com os aplicativos de comida, né? Então as pessoas pedem comida o tempo todo, deixam de fazer a sua própria alimentação, deixam de criar um momento, né, de preparar a mesa, de comer junto com uma outra pessoa. Então, assim, as pessoas têm gastado muito mais dinheiro e têm se alimentado muito pior nesse cenário aí da facilidade que os serviços de aplicativo de comida oferecem. Bom, e para toda dona de casa, mulher que está nos acompanhando, ela quer começar a inovar, quer começar a empreender. Qual a dica de primeira instância que você dá? Eu acredito muito no autoconhecimento, assim como a Micheline contou, eu também faço terapia há muito tempo, eu acho que isso é fantástico, a gente se conhece melhor, consegue compreender melhor o mundo e esse é o primeiro passo, você se conhecer, ter controle das suas emoções, entender melhor quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar e aí então começar a empreender. As mulheres têm uma barreira muito grande em investimentos, não só mulheres, tem pessoas de modo geral, tem uma barreira em começar a investir porque tem medo, não sabe ao certo. Então qual que é o primeiro passo que a gente tem que dar? Claro, o conhecimento é fundamental, mas dá para começar a entrar nesse mercado das finanças? Eu comecei a investir sem assessoria financeira, né? Que hoje é o tipo de trabalho que eu ofereço para os meus clientes. Então eu digo que eu errei muito e eu poderia ter ido estar melhor hoje se eu não tivesse errado, né? Então assim, não tente achar que você vai dar conta de tudo, são muitas informações, são muitas variáveis. Procure, né, o conhecimento, procure a ajuda de um profissional habilitado que possa te ajudar, que possa te conduzir nesse momento para que você se sinta confortável para investir o seu dinheiro. Bom, você se formou em gastronomia também. Sim. E já trabalhou nesse ramo alimentício. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu fiz uma formação em gastronomia, eu sempre gostei muito de cozinhar, né? A minha família gosta de cozinhar em geral. A gente consome poucos produtos, né, comprados em geral, a gente produz tudo aquilo que consome. E aí surgiu uma oportunidade, né? Eu tinha tempo livre, a minha mãe trabalhava na universidade, então vamos fazer essa outra formação. E aí, nos anos de 2014, 15, 16, nós atuamos aqui em Joinville com a Borburger, que é uma empresa de hambúrgueres congelados, né? É da minha família.
Eu entrei mais para auxiliar mesmo no projeto e a gente construiu um legado assim muito interessante junto com outros tantos empreendedores, outros cozinheiros e chefes de cozinha, que foi a questão de trazer o hambúrguer artesanal, né? Então, antigamente em Joinville a gente só tinha o hambúrguer comercial ou mesmo o hambúrguer feito na chapa, naquela ideia de X, e aí a gente trouxe esse conceito americano, que é o hambúrguer na brasa, que é o hambúrguer mais grossinho, feito com carne de verdade, e hoje em dia você consegue encontrar várias opções desse tipo de produto aqui na cidade. E na época, por exemplo, você já era envolvida com o mercado financeiro ou ainda não? Eu não era envolvida diretamente com o mercado financeiro, mas também a Borburger e o desenvolvimento do nosso negócio permitiu, né? Porque como a gente acabava ganhando dinheiro e o negócio era familiar, então o dinheiro não vinha para pagar uma conta, ele vinha para formar uma reserva para a família. Então ali eu comecei também a me desenvolver mais financeiramente, a experimentar outros produtos financeiros, né? Sejam fundos de investimento, sejam alguns outros produtos mais sofisticados de renda fixa. Então, essa época, realmente, né? Agora até me dei conta, assim, do quanto a Borburger me impulsionou para esse segmento de finanças e investimentos, porque como tinha essa disponibilidade de dinheiro e não tinha uma necessidade de uso, a gente acabava investindo o nosso dinheiro. A gente ainda tem esse dinheiro, tá? A gente investiu e como a ideia era que a família pudesse usufruir, né? A gente está falando de um recurso desde 2014, nós estamos em 2021, esse dinheiro continua aplicado, gerando juros, gerando os dividendos aí para que a gente possa usufruir no futuro, quando a gente puder viajar novamente. E, por exemplo, então eu tenho um pequeno negócio, aí sobrou um dinheirinho ali do caixa, pode ser mínimo, R$1.000, vamos por assim. Hoje em dia, já consigo então começar no mercado financeiro aplicando pouco para deixar lá. Você consegue começar a investir a partir de R$1, né? Legal. Eu sempre digo, se você tem dinheiro, você pode ser um investidor. Talvez não tão sofisticado, talvez não vai ter acesso a todos os tipos de produto, mas se você tem R$1, boa vontade, com certeza você já é um bom investidor. E qual que é o maior aprendizado de toda essa sua jornada que você tirou para si? Eu gosto muito de contribuir para o desenvolvimento das pessoas, né? Então, quando eu ajudo as pessoas a se desenvolverem financeiramente, eu me sinto empoderada porque eu entendo que eu estou contribuindo para a realização dos sonhos dos outros. Isso me deixa muito, muito grata. E ainda dá tempo de planejar esse ano? Com certeza, o ano só começou, tem bastante oportunidade, tem bastante coisa acontecendo, né? A gente tem alguns indicadores saindo, a própria Selic, né, que é a taxa básica de juros, deve aumentar nos próximos meses, temos uma reunião agora em março, então outras oportunidades de investimento acontecerão e o ano não está perdido não, dá para fazer muito dinheiro ainda. E você, pelas suas redes sociais, além de falar sobre finanças, mas eu vejo que o que mais toma conta é realmente a parte da gastronomia. Sim. Você tem esse amor mais próximo, até mesmo em casa, por não trabalhar no dia a dia com isso? Eu gosto muito da gastronomia, né? Eu tenho ela como o meu momento, assim, de lazer, como se fosse o meu flow. Quando eu entro na cozinha, é quando eu me conecto. Eu estou geralmente ouvindo um podcast de finanças, assistindo algum vídeo, né? Enquanto isso eu estou cozinhando. Eu tenho muito prazer em cozinhar, em servir a mesa. Assim, faz um ano que a gente não recebe visitas na nossa casa, mas nem por isso a gente deixa de montar a mesa. Eu gosto muito de colocar a mesa na sacada, de criar um clima, de acender uma vela, de colocar um suplá, de realmente criar um clima, né? Então, se a comida mexicana, vai ter música mexicana, vai ter decoração mexicana. Ai, que bacana, mas você sempre gostou, ou foi depois da gastronomia? Eu acho que depois que eu casei, na verdade, né? Que legal, que aí a gente começa a criar esse clima, assim, e justamente pra gente não se perder, pra não tornar a alimentação só funcional, né? Não só pra me nutrir, não só pra matar minha fome, mas realmente pra gente ter um momento, né? E agora que a gente tem saído cada vez menos por conta da pandemia, é um escape, é um lugar onde a gente acaba se concentrando e curtindo um pouco mais. Olha só que legal, além de dicas de finanças, também dicas em casa, relacionamento com o esposo, relacionamento com a família, enfim, nessa pandemia, infelizmente, as discussões surgiram, mas é legal ter esse momento um pouco diferente. Você gosta de viajar também? Gosto muito de viajar, a gente tinha uma rotina bem diferente da que a gente tem agora, né? Por conta da pandemia a gente tem evitado, infelizmente. Tínhamos alguns planos, não tínhamos passagem comprada, mas tínhamos alguns planos que não realizamos em 2020, mas se Deus quiser, em breve a gente vai poder realizar e aproveitar. Gosto muito de praia, a gente viaja bastante por Santa Catarina, né? O nosso estado é magnífico, a gente tem as melhores praias, mas a gente também gosta de dar uma voltinha um pouco mais longe. Ai, que legal, que bacana. Então a gente tem que ir para um rápido intervalo, depois voltamos com uma roda de conversa com todas as garotas para dar algumas dicas e conversar um pouquinho mais aí no ramo do empreendedorismo feminino. Só um minuto, já voltamos.
E a gente estava conversando agora com a Rai sobre esse estereótipo da mulher consumidora. O que vocês acham, na opinião? É certo colocar esse estereótipo? A maioria das mulheres são consumidoras ou também, assim como a Rai, não concorda? É que a Rai, ela é bicho grilo, porque ela é jornalista, entendeu? É que eu sou publicitária, então por isso, né? É comunicação social, mas é diferente. Eu acho que a maioria das mulheres é sim, acaba sendo, mas é como ela disse, tem homens que são extremamente vaidosos e, na verdade, gastam muito mais que mulheres. Eu trabalho no shopping sem. Então, os homens realmente, quando vão lá, gastam 5, 6 vezes mais do que mulheres, para você ter uma ideia. A gente compra coisinha. Sim. Aquele vestidinho, aquele brinquinho, aquele negocinho, aquele... Homem, quando vem, vai para arrasar. Ele entra dentro de uma loja, é objetivo, compra bem e vai embora. Então é diferente, mas ele é extremamente consumista. Se a gente parar para pensar, um homem compra um carro. É verdade. Enquanto a mulher compra coisas muito menores, né? Então essa é a diferença. Então assim, mas o consumismo... Eu, por exemplo, adoro trabalhar em shopping. Eu só fico passeando em corredores. É isso mesmo. Que legal. E Charlotte, o que você acha? Você é consumidora ou também não? Consumidora não, consumista, né? Consumidora todas nós somos. Sou. É? Eu sou consumista. E como que você lida com isso? Ainda mais que trabalha na área de finanças? Eu faço acordos comigo mesma. Então eu procuro primeiro guardar para reserva, economizar, primeiro pagar a mim mesma, depois as despesas e depois o consumo. Mas eu sou consumista e eu sou consumista talvez não tanto de roupas e coisas de shopping, mas de viagens, de lazer. Isso também é consumismo, né? Porque qualquer restaurante... Né? Serviços. Então é igual. Mas pensando um pouquinho sobre os estereotipos, eu estava pensando que existem vários, né, que a gente enfrenta. E um outro é de que empresa com muitas mulheres, onde muitas mulheres trabalham juntas, existem muitas brigas. Eu estava refletindo sobre a própria Valorem, e eu não vejo isso lá. Isso não é verdade, isso é um mito. E onde existem muitas brigas, que as mulheres se desentendem, hoje eu sei que não são as mulheres, sim a liderança. Como a liderança se posiciona. Porque como é que isso não acontece na nossa empresa? Porque não há espaço para isso. Então, os homens às vezes se omitem, né, de botar uma cultura forte também, e isso acaba acontecendo quando não há uma definição clara dos comportamentos e dos valores de cada empresa ou de cada local. Até porque eles podem se sentir desconfortáveis, né, sendo homens e tendo que impor a liderança, de não serem machistas, e aí isso acaba acontecendo, né, essa questão dos conflitos, das confusões e tudo mais. E essa questão de liderança também é as pessoas em si, os funcionários, gostarem do trabalho, gostarem das pessoas que estão ao seu redor, porque a partir do momento que vira suas amigas, gosta todos os dias, tem a vontade de ir lá trabalhar, acredito que seja a de vocês, que vocês amam aquilo que vocês fazem, é diferente. Você chega já num olhar todo esperançoso de alegria, não, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tenho que resolver aquilo. Tem o estresse, como todo mundo, mas quando você tem o amor, você não para seu tempo para olhar outra pessoa ou tentar julgar outra pessoa, né? Eu acredito assim, a Charlotte deve ter essa mesma experiência, né? É que no nosso caso, o nosso compromisso maior é com o cliente. Então, tem os colegas de trabalho, são fundamentais, eles contribuem, né? Mas a gente tem um compromisso com o cliente, a gente trabalha pro cliente. Verdade. Então, tudo isso acaba, né, passando despercebido, às vezes um conflito ou outro, porque a gente sabe qual é o nosso propósito, né, a quem a gente está servindo. Meninas, eu quero saber de vocês. Nessa semana a gente falou sobre maternidade, mas também falamos sobre autoaceitação. Mi, você já se olhou no espelho e alguma característica sua você não gostou, você queria mudar ou já sofreu com isso? Sempre, né? Acho que até hoje. Sempre, né? Eu tive depressão por muitos anos, né? Eu pesava muito mais do que hoje. Então, tem uma história longa em que meu pai é suicida, tinha 21 anos. Então, dali em diante, acabei ficando grávida, entrei em depressão profunda. Pesei muito mais do que eu deveria, tinha dores imensas. Foi quando eu estava entrando na crise dos 30 anos, o negócio estava desabando, eu falei, preciso fazer alguma coisa por mim. Aí quase com os 30 ali, com 32 eu me separei e descobri o câncer. Gente, que história! E eu tinha acabado de deixar a empresa pro meu ex-marido e tudo mais. E aí eu tive que me superar. Então, a partir dali que eu comecei a realmente me cuidar de verdade, porque eu colocava tudo antes, ou tudo era uma barreira para mim. Porque realmente era difícil, porque vinham quando eu achava que estava bem, alguma coisa acontecia, né? E isso é inerente de qualquer vontade, né? Algumas coisas. E aí você vai se ajustando, mas depois você acredita que
tem como ir encaminhando e fazem 8 anos que eu olho pra mim e falo, não, eu posso ser melhor mais um pouco. E dos últimos tempos pra cá, eu decidi mudar praticamente tudo na minha vida, até o estilo de vida. Continua essa porra louca, esse negócio todo, tal, né? Mas eu gosto agora de como eu te disse na primeira, no caminho, então essa mais tranquilidade, de tentar buscar um pouco mais de equilíbrio, tanto na alimentação, que eu não tinha, no consumismo, eu era extremamente consumista, de chegar, eu brincava que assim, não era marido que me dava limite, se nem o cartão de crédito me dava, né? Hoje eu não tenho isso, não tenho que eu acho que a maioria das mulheres tem esse negócio de consumismo, né? Então eu acabei começando a organizar um pouco mais, então hoje eu olho no espelho e falo, não, eu posso ser uma versão melhor de mim, né, sabe? E a terapia me ajudou muito. É exatamente isso que eu ia te perguntar, você conseguiu conquistar sozinha ou daí foi procurar então uma ajuda de especialista? Um pouco de tudo, mas eu vou te dizer, a terapia foi fundamental para compreender e não colocar culpa em ninguém. Eu acho que na verdade a cruz é nossa e a gente sabe se vai ficar mais pesado ou mais leve, né? E a minha decisão foi ser mais leve. Que legal. E Chay, você também já sofreu com alguma característica, não gostou de algo em si? Muito. Nós somos autocríticas o tempo inteiro. Não importa o que o outro fala, você tá magra, você tá linda. Quando a gente se olha no espelho e alguma coisa não tá ótima, nós nos crucificamos. Mas eu confesso que depois dos 40, eu decidi me perdoar e pegar mais leve. Se perdoar, que legal. E deixar. Eu não fui na academia hoje, paciência, mas pelo menos eu dormi melhor, dormi bem. Não deu pra ir na academia as 4 vezes, deu pra ir uma. Tudo bem, semana que vem eu vou mais. E comecei a fazer um exercício e olhar pra mim mesma e dizer, não, eu tô ótima. Eu tenho 40 anos, valeu até aqui, tá tudo ótimo, não tá perfeito? Não, mas tá bom assim, tá suficiente. Eu acho que assim, temos que ser generosas com o nosso corpo. Se a gente for, é que mais leve. Nós temos tanto, né? Tenho saúde, tenho 2 filhos, tenho um emprego que eu adoro, tenho propósito, então... Se sobrar uma gordurinha aqui do lado de vez em quando, paciência. Não tem problema. A gente põe maiô e vamos embora. Ai, que legal. E Raíssa também já sofreu com autocrítica? Sim, eu pesava quase 20 quilos a mais do que eu peso hoje, né? Passei por um processo de reeducação alimentar, assim como a Micheline comentou também. E hoje eu faço atividade física, né? Eu gosto muito de fazer atividade física. No momento estou parada porque eu estou me recuperando. Mas assim, eu entendo também que a atividade física é um investimento. É um investimento para a Rayana do futuro. Então eu preciso ter músculos, eu preciso me preparar para o dia de amanhã, né? Para quando eu tiver 40, para quando eu tiver 50, para quando eu tiver 60. Então eu estou investindo hoje no meu futuro, na minha qualidade de vida futura. Então é mais do que perder 1 quilo, diminuir o percentual de gordura, eu penso realmente no corpo que eu vou deixar para a Rayana do futuro. Que legal. E o que vocês pensam em passar, vocês principalmente que são mães, passar para o filho de vocês? Porque querendo ou não, eles vão passar por isso. Sendo homens, sendo mulheres se cobram bem mais. Mas qual que é o conselho que vocês dão? Ou no dia a dia, o que vocês tentam acostumar eles para lidar com essa autocrítica? Mamães. As duas respiraram fundo, eu não tenho filho. As duas respiraram. O exemplo. Nada fala mais alto do que o exemplo. Perfeito. Quando eu escutei o meu filho falando que você está sempre de dieta, isso acordou uma luz para mim. Olha, às vezes o filho ensina a gente, né? Ele A maioria das vezes. E aí realmente foi quando eu repensei tudo isso e percebi que eu precisava mudar a minha atitude em relação a mim mesma para ser o melhor exemplo para eles. Que legal, e contigo também funciona Eu acho assim? que é o exemplo, sim. Sem dúvida nenhuma, a criança pega por exemplo, não por palavras. Esquece, se a gente ficar falando não pra ele não vai entender o não jamais. Agora, a atitude, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Eu e o Matheus somos muito próximos um do outro. Demais, é o amor da minha vida. E então, assim, a gente tem papo reto, sabe? A gente não grita, a gente não discute. E eu vejo, às vezes, ele é bem mais maduro que eu. Muito mais, com 14 anos de idade. Eu olho pra ele e me dá um baile. Ele gosta de música, gosta de disco, gosta de música antiga. Que ele sabe legal. coisas que eu não faço ideia de história. E aí ele acaba às vezes... me impressionando, nunca gritou comigo, nunca levantou uma voz, ou eu vi ele xingando alguém, sabe? Então, é uma coisa que é dele. E eu acho que é muito de exemplos que ele acaba... O exemplo de casa, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Que legal. Nós estávamos falando aqui que mesmo as mulheres são muito críticas, tem algumas que fazem alguns procedimentos estéticos, outras procuram atividades físicas, enfim, mas é tudo para se cuidar, para se amar. E a gente estava falando, inclusive, de Botox, né? Que vocês gostam.
fã. Adoramos. Não, e agora uma dica da economista que trabalha com a área de finanças. Botox também a gente economiza. É um investimento, eu sempre digo assim, se você faz Botox durante 10 anos, você congelou o seu envelhecimento durante 5, então praticamente são 5 anos aí de juventude que você acabou ganhando. Grava pra falar isso. É verdade, grava, porque daí também a gente tem que se explicar, né, pros esposos, pros maridos, porque tem a questão financeira, então... Eu tenho Vale Botox liberado, não tem problema. Que legal. Gente, então se vocês quiserem ainda dá tempo de participar do nosso WhatsApp, nós recebemos algumas histórias aqui de mulheres inspiradoras, tanto que já superaram essa questão de autoaceitação, quanto que ainda estão no processo de autoaceitação. Como já dissemos aqui, terapia é fundamental, especialistas também é fundamental, porque eles sabem lidar com essas pessoas, mas nada como você aceitar o momento que você está vivendo, você aceitar o jeitinho que você é, você entender que você é capaz de conquistar tudo aquilo que você quer. Essa semana foi uma semana exclusivamente para as mulheres, na verdade todos os dias é para as mulheres, nós merecemos os parabéns. Então, muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Vocês são grandes histórias aqui da nossa região, não de Joinville, mas para todas nós que nos assistem aí de casa. Obrigada e sejam bem-vindos para retornar aqui no Vem Com a Gente. Muito obrigada pelo convite.